Olá, muito boa tarde. Amanhã o Papa Francisco visita o Parlamento Europeu e no próximo fim de semana viaja para a Turquia. 2 lugares sensíveis e simbólicos que nos remetem para o lugar do cristianismo na Europa e a forma como ele dialoga com o Islão, que é muito representativo na sociedade turca. É para analisar o alcance da agenda pontifícia para esta semana que temos entre nós Aura Miguel e Francisco Sarsfield Cabral, ambos jornalistas na Rádio Renascença. Muito boa tarde, obrigado por estarem na companhia do programa Eclésia. Começava por ti, Aura Miguel. São 4 horas, sensivelmente, naquilo que se pode dizer o coração da Europa, ou pelo menos na instituição que o pretende ser. O que poderá dizer o Papa Francisco amanhã no Parlamento Europeu? É uma viagem inovadora, porque de facto é muito rápida, nem se chega a 4 horas, pelo menos segundo o esquema que nos foi distribuído, são 3 horas e 50 minutos. Portanto, ele aterra às 10 da manhã e parte 3 horas depois, às 13h50. E é uma visita também bastante sui generis, porque é a primeira vez, desde que o Papa viaja para fora de Roma, para um país fora de Itália, que a visita é feita só como chefe de Estado. É uma coisa muito estranha, de facto. Aliás, mereceu mesmo um protesto, queixas, diria, dos católicos de Estrasburgo, porque a Catedral faz 1000 anos e ele nem sequer vai à Catedral, portanto vai direto para o Parlamento Europeu e depois para o Conselho da Europa. Nada tem a ver com França, portanto. Exato, nem sequer vai lá estar o presidente francês, ele vai só ser recebido pelo secretário de Estado para os assuntos europeus, portanto é mesmo focado nas instituições europeias. Mas há já uma nota curiosa sobre o que é que poderá ser o conteúdo do seu discurso, que tem a ver com o facto dele ir não só ao Parlamento Europeu, mas também ao Conselho da Europa. O Parlamento Europeu tem a ver com a União Europeia e o Conselho da Europa é muito mais alargado, vai até aos confins da Rússia. E isso também acho que pode daí retirar-se uma leitura, sendo Francisco argentino e tendo decidido inaugurar as visitas à Europa pela Albânia, que nem sequer pertence à União Europeia. É interessante ver qual é a visão deste Papa sobre a Europa, que é certamente muito diferente da de um europeu. E ele próprio, quando regressava da Albânia, a bordo do avião, eu tive a oportunidade de perguntar isso, porque os jornalistas fazem perguntas, este Papa é super disponível para responder a perguntas. Perguntei-lhe se a opção por ter entrado na Europa como Papa, em visitas oficiais, pela Albânia, tinha uma leitura. E ele confirmou, disse, sim, é um sinal que eu quero dar, vai ser agora confirmado pela minha ida a Estrasburgo, quer dizer, neste sentido, que vai falar à Europa com uma visão de alguém que vem de fora. Portanto, vamos ver o que é que ele vai falar. Uma perspectiva mais inclusiva. É, porque querendo juntar Parlamento Europeu com o Conselho da Europa, o Conselho da Europa é mais do que a estrita burocracia da União Europeia. Francisco, são conhecidos alguns anticorpos que há nos âmbitos das estruturas da União Europeia e eles vieram de cima com a questão da matriz cristã da Europa, que havia de figurar na Constituição. Como é que esta estrutura irá agora acolher este Papa? No Parlamento Europeu não tem grande problema, quer dizer, há uns que estão contra, outros que estão a favor, aquilo é tanta gente que não... Mas eu concordo com a Aura que, neste sentido, o Papa não é europeu. E tem mostrado interesse por regiões fora da Europa, o que também é saudável, porque... É onde a fé está a crescer também. É onde a fé está a crescer. Mas, de facto, na Europa a Europa está numa crise terrível, não é? De valores e até de descristianização. Digamos, a Europa é terra de missão neste momento e, portanto, ele tinha que dar um sinal de que também se interessa pela Europa, até porque a integração europeia, neste caso a União Europeia, nasceu de um projeto de reconciliação, de paz, de perdão, entre a França e a Alemanha, que foram inimigos durante séculos não digo, mas as 2 guerras mundiais do século XX foram, no fundo, da Alemanha contra a França, e depois há um estadista francês, Robert Schuman, que está em processo de beatificação, julgo eu que está em processo de beatificação, que lança, no dia 9 de maio, que é o Dia da Europa, por causa disso, lança um apelo, em 1950, lança um apelo para a reconciliação e para a paz, mas neste momento a integração europeia, e portanto aqui o Parlamento Europeu, não tanto o Conselho da Europa, está a atravessar uma crise grave
Eu não sei qual será o futuro da integração. É uma crise mesmo de identidade. Claro. Uma crise de identidade, é uma crise de falta de solidariedade, e há um ponto que eu acho que o Papa vai falar possivelmente mais no Conselho da Europa do que no Parlamento Europeu, que é a questão da imigração com I. Eu lembro que o Papa foi a Lampedusa logo no princípio do seu pontificado, e o que aconteceu agora no Mediterrâneo é muito negativo. A Itália disse que sozinha não aguentava aquelas operações de salvamento dos imigrantes que tentavam vir em barquinhos e em coisas, enfim, cascas de nozes, e continua a vir. E que precisava do apoio da União Europeia. A União Europeia recusou. E houve mesmo países que disseram que era contraproducente esse apoio, como foi o caso de Cameron, o primeiro-ministro britânico, e, portanto, deixou de haver apoio. Portanto, se a situação era má, passou a ser péssima. Não é? E há sinais deste tipo, não é? A ascensão dos partidos extremistas de esquerda e de direita, que são racistas, xenófobos, anti-europeus, etc., tudo isso, certamente, que preocupa o Papa. Ora, Miguel, não é propriamente clara uma política de Papa Francisco em relação à Europa? Ele não se tem pronunciado muito em termos de instituições europeias ou da matriz cristã do continente. Ele lança as questões de forma mais global, é algo que vem de fora do continente europeu. Poderá ser esta uma ocasião para ele definir melhor, de alguma forma, o seu pensamento em relação à Europa? Certamente, porque a última vez que um Papa visitou o Parlamento Europeu foi em 88, eu própria estive lá, já era jornalista nessa altura, acompanhei essa visita de João Paulo II, o muro ainda estava de pé, o muro de Berlim, não é? E já aí o próprio Papa polaco teve esta preocupação de reforçar as raízes da identidade europeia, também a partir da sua própria experiência, e ficou famoso, por exemplo, aqueles apelos, a Europa tem que respirar a dois pulmões, o ocidental e o oriental, quando veio aqui a Santiago de Compostela, portanto estes apelos de que a Europa era uma diversidade, mas tinha uma identidade própria. Agora estamos cada vez pior, não é? Como ouvimos neste sentido, da crise de identidade é cada vez mais profunda. Até o risco de desagregação quase com a Inglaterra, não é? Pois, uma espécie mesmo de decadência até do ponto de vista humano e com o conceito do homem. Está mesmo em crise na Europa, que foi pioneira de valorizar uma perspectiva cristã antropológica mesmo. Portanto, eu vejo que a experiência que o Papa Francisco traz do seu contexto olha para nós como, de facto, eu sou um bocadinho negativa sempre nestas análises, mas como um lugar de decadência mesmo. Veja-se isto, quer dizer, quando se recusa uma ajuda de alguém que pode, quer dizer, é o maior cemitério neste momento, é os que morrem, um dos maiores cemitérios da Europa neste momento, pelo menos com esta realidade terrível dos que se morrem afogados, quando se recusa uma ajuda, ainda por cima uma Europa que é rica, não é? Quer dizer, para todos os efeitos é rica, isso provoca qualquer um, mas aos olhos do Papa Francisco, eu acho que há esta olhar objetivo de que não, quer dizer, eu acho que neste momento alguém que vem do fim do mundo, não é? Como ele diz, olha para a realidade da Igreja no mundo inteiro com umas certas prioridades e, portanto, também não é por acaso que ele, em tão pouco tempo de pontificado, nem sequer ainda fez 2 anos, já vai 2 vezes à Ásia. Pronto. Porque a realidade ali é de outro nível completamente. Portanto, o que ele virá a dizer, eu não gostaria tanto de chamar política do Papa Francisco, mas quer dizer, as prioridades ou os ensinamentos para a Europa, eu acho que vamos esperemos que o que ele vem dizer amanhã, portanto nesta terça-feira, será verdadeiramente uma linha condutor, o fio condutor do que da doutrina dele, eu acho que de ensinamentos, quem sabe, vamos esperar. Francisco, em relação à política económica da Europa, esta cavalgada da austeridade, de submissão a interesses económicos que não se sabe bem quem os representa, que não são eleitos democraticamente, o Papa poderá centrar a mira nessas questões também? Já tomou posição, e não sei, porque isso é global, não é? Esse problema é claro. Global, não é só da Europa, mas pode lembrar a Europa que ela não é só economia, não é? Quer dizer, a Europa começou pela economia porque era fácil aí fazer a união. Aliás, o Schuman disse isso, não é?
que vamos pela economia, porque aí os interesses e tal, a coisa é mais fácil. Mas, de facto, hoje em dia a Europa perdeu fôlego, perdeu alma, está digamos, decadente, como disse a Aura, e não se vê um estímulo para um projeto, uma ideia, um entusiasmo, e os povos estão... Quer dizer, está a haver um anti-europeísmo crescente em muitos países, seja países ricos, porque não querem ser solidários com os mais pobres, porque não querem imigrantes de fora da Europa, porque agora também Cameron veio dizer que eu quero pôr obstáculos aos imigrantes, mesmo vindos da União Europeia, o que é inadmissível dentro das regras europeias. E, portanto, digamos que o clima ético, se quisermos dizer assim, ou os valores que são, de facto, vividos na Europa neste momento, não correspondem nada à matriz cristã da Europa. Ou estão-se a afastar cada vez mais, e era preciso travar isso. Ora, Miguel, falavas há pouco nos dois pulmões, o ocidental e o oriental. O Papa, no fim de semana, viaja para a Turquia e aí coloca-se muito claramente a questão com os ortodoxos, o diálogo com a Igreja Ortodoxa, mas também, e de uma forma mais vasta, o diálogo do cristianismo com o Islão. É interessantíssimo, porque, no fundo, é o quarto Papa, se bem que o João XXIII não era Papa, mas grande resultado do diálogo em curso com a Turquia, com o mundo ortodoxo, sobretudo, tem a ver com os 10 anos em que São João XXIII esteve lá como núncio. Depois foi lá Paulo VI, e aí desencadeou-se toda esta relação com o Patriarcato de Nágras, na altura, que agora Francisco, com o Patriarca Bartolomeu, recordaram, porque ambos tinham ido à Terra Santa, e assim foi a razão pela qual o Papa Francisco foi à Terra Santa, tem a ver com isso, e que o Patriarca Bartolomeu já tinha insistido, já queria que ele tivesse ido ano passado a Constantinopla, e, bem, um ano depois ele lá está, de facto, ainda nem fez 2 anos de pontificado. Esta é uma vertente que se espera frutos, e de facto as relações de caminho, diálogo ecuménico com o mundo ortodoxo, a partir sobretudo da vertente da Constantinopla, porque não há um Papa ortodoxo, como sabemos, são autocéfalos, não é? Portanto, há o grande mundo de Constantinopla e o outro de Moscovo, que esse já é um bocadinho mais difícil, mas com Constantinopla as coisas estão a correr bem. Pronto. E será assinada a mesma declaração conjunta no final da visita no domingo. Agora, em relação com o Islão, é toda outra vertente que não sei como é que vai ser, porque a última visita do Papa foi a de Bento XVI, que eu também acompanhei, e foi no auge da crise, depois do famoso discurso de Regensburg. E a visita correu bem. Houve assim umas inovações, que foi, o Papa visitou a Mesquita Azul, e até pararam, a certa altura deu uma certa polémica, pararam virados pela Meca, então, que o Papa tinha rezado na Mesquita. Agora já perguntaram ao Padre Lombardi, porque o programa do Papa Francisco em Istambul inclui a ida à Mesquita Azul, e a resposta foi, claro, é um lugar religioso, fará certamente um momento de silêncio por respeito ao local que é, mas não está previsto, obviamente, nenhum momento que gere confusão. De qualquer modo, num contexto complicado em relação ao florescer destes radicalismos, fundamentalismos relacionados com o Islão, que estão ali às portas da Turquia. Uma visita do Papa àquele lugar, esperemos que ele também, enfim, não sei, lance as raízes para que se cresça num diálogo construtivo com o Islão, como, por exemplo, acontece na Jordânia. Há alguns setores do Islão que já se têm manifestado preocupados pela situação de fundamentalismo que está cada vez mais emergente, portanto esperemos que também vai ter outra vertente. São 2 vertentes importantíssimas, para além de sustentar os pouquíssimos católicos que lá há, que é a ecuménica com os ortodoxos e o diálogo com o Islão. Francisco, a Turquia também, em termos de geopolítica, digamos assim, é sensível para a Europa, é uma zona de transição, tampão, digamos. Há um namoro, digamos assim, um esforço de anos no sentido de ela integrar a União Europeia, mas há políticas e reformas a fazer. Dela não integrar a União Exatamente. Europeia, porque houve muita resistência a isso, por exemplo, em França, por exemplo, na Áustria, que tudo menos integrar. E todo este recrudescer do Islão também está a baralhar as coisas. A Turquia tem uma história curiosa nesta matéria. Era um país do Império Otomano, enfim,
E quando Ataturk, que foi um militar que combateu na Primeira Guerra Mundial contra os aliados ingleses, sobretudo, quando ele se torna chefe do país, Presidente da República, ou o que fosse, instituiu um regime de laicidade muito parecido com o francês. Quer dizer, que absoluta, as pessoas não podiam ter símbolos religiosos, que eram islâmicos, não é? Ou burcas, ou, enfim, darem vestidos de maneira islâmica. Depois, e quem eram os grandes, e ainda são, os grandes defensores desta laicidade antirreligiosa, mas enfim, basicamente anti-islâmica, são os militares. Depois veio o Erdogan, muito mais recente, quer dizer, que já foi 10 anos primeiro-ministro, e que ao princípio parecia ser uma pessoa sensata, enfim, criar digamos, uma democracia com liberdade religiosa, embora fosse islâmico, enfim, como acontece, por exemplo, na Indonésia. Mas nos últimos tempos tem havido uma deriva islamizante por parte de Erdogan, e também ele agora vai ser Presidente da República, com grandes poderes. Construiu um palácio monumental que vê na televisão. Aliás, é polémica, porque o Papa vai lá e já houve um movimento de arquitetos que querem, por amor de Deus, que o Papa não vai a esse palácio, enfim. E que o Padre Lombardi, já agora São Manotes explicou que o Papa vai onde o convidam e, portanto, claro, recebe o convite e vai. Erdogan, quer dizer, também é verdade que houve essa resistência europeia à entrada da Turquia em vários países. A Turquia tem o segundo maior exército da NATO, depois dos Estados Unidos. É uma coisa brutal. Também está rodeada de países complicadíssimos. Tem a Grécia, que é o inimigo ancestral, tem o Iraque, tem o Irão, tem todos aqueles países complicados, a Síria, etc., como vemos agora nesta questão do Estado Islâmico. Mas a Turquia, neste momento, é um país um bocadinho autoritário e repressivo. Por exemplo, há muitos jornalistas presos, a liberdade de imprensa é um pouco teórica, porque se a pessoa diz mal de uma certa coisa, enfim, diz mal das políticas governamentais, arrisca-se a ser presa. E talvez o Papa possa induzir o Erdogan a ser um bocadinho mais calmo e um bocadinho menos, porque há quem pense, nomeadamente os militares, que foram um bocado subjugados por ele. Deve ser um político muito hábil, porque ele conseguiu afastar os militares que tentaram várias vezes fazer revoluções. Aliás, no passado fizeram 3 ou 4 revoluções, depois do Ataturk. Mas eu penso que há quem pense na Turquia, alguns militares, que o Erdogan, no fim, quer impor a Sharia, a lei, no fim, não é? Quer dizer, são passos, pequenos passos, e tem havido gradualmente uma certa imposição do islamismo, o que também não é bom. Portanto, é preciso que haja liberdade religiosa. Isto é, de alguma forma, também um desafio do Ocidente dar a reconhecer e incentivar o diálogo com o Islão mais moderado? Não, esse diálogo já existe. Aliás, até curiosamente, ainda no pontificado, sou com o pontificado de João Paulo II, pelo menos aquilo que eu tenho acompanhado, e logo a seguir, digamos assim, ao escândalo entre certos setores islâmicos, depois do que o Papa Bento tinha citado aquela famosa frase de Maomé no debate lá em Regensburg, quando dizia de Maomé só trouxe a espada, portanto não se pode forçar ninguém a converter-se. E logo a seguir, esse setor moderado do Islão, digamos assim, desencadeados, liderados por um príncipe primo do rei da Jordânia, fizeram uma carta ao Papa Bento eram 148 intelectuais disponíveis para dialogar. Pronto. Essa disponibilidade para diálogo existe e prossegue. Portanto, vejo esta visita de Francisco a este mundo, a um país islâmico, e é a primeira vez que o Papa vai a um país islâmico, este Papa, insere-se, obviamente, nessa base. E o facto da Turquia o ter convidado, quer dizer, porque uma coisa é o patriarca Bartolomeu querer que ele fosse à Turquia, outra coisa é as autoridades da Turquia também o convidarem, porque a condição para o Papa visitar um país é não só
receber o convite da Igreja Católica, mas isso é evidente que os católicos querem que o Papa lá vá, como a Igreja maioritária cristã, que é o caso, foi o Patriarca Bartolomeu, mas também as autoridades. E muitas vezes acontece que as autoridades não querem, ou se as autoridades querem, a Igreja não quer, e as autoridades convidarem o Papa para ir à Turquia, já sabem, com certeza, o que é que ele também pode ser poderá comprometedor para o Papa, que pode ser instrumentalizado pode no ser. sentido de ratificar Sim. uma certa política levada a cabo. Todos os chefes de Estado gostam imenso de aparecer com o Papa ao lado. Exatamente. Pronto. Mas vamos ver como é que corre. Porque também a realidade dos cristãos ortodoxos é difícil, tendo em conta este contexto de crescente islamização da Turquia. É só para terminarmos, esta presença do Papa, quer na Turquia, quer no Parlamento Europeu e no Conselho da Europa amanhã, podemos dizer que este Papa Francisco, quando chega aos locais, já não é apenas o Papa, o representante dos católicos, mas ele carrega uma opinião pública muito pesada, já muito grande, que não é só ligada aos círculos católicos, não é? Ele tem cativado muito o mundo. E isso dá-lhe um poder acrescido, não é? Eu por acaso, um amigo meu médico que diz que aqui no hospital, num determinado hospital, os meus colegas não são nada católicos, né? Quando fala ao Papa, param para ver o que é que ele está a dizer. Portanto, esta disponibilidade que Francisco criou, com o seu ar tão próximo, com o seu estilo, pode ser positivo. Por outro lado, recordo que quer na visita ao Estrasburgo, quer na Turquia, não vai haver multidões. Ele vai sempre viajar de carro normal, não vai haver Papa móvel, porque no coração da Europa é mesmo só para falar nas instituições, portanto não é uma viagem destinada a ser acolhido como nas outras. O mesmo na Turquia, porque nem sequer há muitos católicos para o aclamar. Muito bem, eu agradeço a ambos o facto de terem estado aqui connosco hoje para nos ajudar a perspectivar e de alguma forma antecipar aquilo que Francisco poderá dizer amanhã e no próximo fim de semana, quer no Conselho da Europa, no Parlamento Europeu e também na Turquia. Muito obrigado pela vossa presença. É o alcance da visita do Papa. Amanhã, Parlamento Europeu e o significado da sua deslocação à Turquia. Tentamos então antecipar esses temas e as incidências das palavras do Papa nestes dois cenários bem distintos, mas ambos essenciais no diálogo que a Igreja estabelece com a cultura e com as religiões. Foi o programa Eclésia, que recordo mais logo pelas 22h45 e no seu formato rádio também pode escutar na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.